Olá, muito bem-vindos mais uma vez ao podcast Momento MP, o podcast do Ministério Público de Santa Catarina. A gente aqui sempre conversa sobre um tema que aproxima o promotor de justiça de você, da sociedade, da sua cidade, da sua vida. E hoje, mais uma vez, um tema bastante interessante. A gente vai falar sobre educação, sobre cidadania, sobre combate à corrupção, com um programa que se chama Cultivando Atitudes. Ele faz parte do grupo de valorização à cidadania e à ética. E para conversar sobre ele, nós estamos recebendo o coordenador do GVEC, que é o Procurador de Justiça Onofre José Carvalho Agostinho, também a promotora de justiça da comarca de Lages, Camila da Silva Tognon, e de forma remota, a promotora de justiça da comarca de Videira, Raíza Alves Rezende. Bom, antes de eu dar as boas-vindas a todos eles, na verdade já estão muito mais que bem-vindos aqui conosco sempre, eu queria falar que esse programa, ele na verdade ele não é novo, não é nenhuma novidade que a gente está trazendo aqui. Talvez você não conheça, mas a partir de hoje a gente vai conversar bastante para você conhecer. E por que esse programa está voltando? Nós tivemos uma pausa forçada, como muitos serviços, muitas atividades, durante a pandemia. E esse, como eu falei, é um programa que valoriza a cidadania e a ética. Não é isso, Silvia? É isso, Marcela. Esse programa, Cultivando Atitudes, ele foi criado em 2018. Mas, como disse a Marcela, teve uma parada. Voltando este ano, ele foi reativado e ele já alcançou mais de 24 mil alunos. E para a gente conversar e começar a falar um pouquinho sobre ele, nós vamos perguntar para o doutor Onofre, que é o nosso decano, é procurador de justiça, ele está no Ministério Público desde 1992. Doutor, qual que é a finalidade desse programa? Boa tarde a todos. O objetivo principal do programa é formar uma geração de crianças que não se deixem levar pelas influências do mundo, mas que sejam agentes de mudança, agentes de transformação. Cada ensinamento, cada exemplo molda o caráter e o futuro delas. Estamos plantando valores que vão além do presente e preparando essas crianças para impactar e transformar tudo ao seu redor. Então, o nosso espaço é um quadro em branco que nós, do Ministério Público, através das experiências técnicas, pessoais, institucionais, podemos dar a estampa necessária para uma próxima geração. Olha, muito bonito ouvir tudo isso, né? Especialmente, eu já ouvi o senhor falar muitas vezes, dar discursos, né, nas reuniões aqui, o senhor sempre falando dessa aproximação, que é tão importante, né, do Ministério Público com a comunidade, do promotor conhecer. Eu vi uma vez o senhor falando assim, o promotor tem que conhecer o bairro, o promotor tem que conhecer o padre, tem que conhecer o dono da padaria. Enfim, isso é muito, muito bacana. E um programa como esse, doutora Camila, é justamente isso, né? A gente chegar perto da comunidade. A senhora esteve lá agora em Bom Retiro, muito recentemente, e conversando com a gente aqui, a senhora falava das idades. Então, vamos falar um pouquinho de quem é esse público que a gente está agora atingindo, digamos assim, com o Cultivando. Boa tarde a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer aqui o convite de estar fazendo parte aqui desse programa com vocês. E sim, eu estive em Bom Retiro, numa escola lá estadual, né, que tem lá em Bom Retiro, e eu falei com crianças do 6º e do 7º ano. E eu fiz essa palestra tanto na parte da manhã, no período matutino, quanto no período vespertino. Então, no total, deu mais ou menos umas 240 crianças, adolescentes, né? E, então, do 6º e do 7º ano. E foi uma experiência, assim, muito, muito bacana, foi muito gratificante, justamente por conta desse fator de estar saindo da promotoria, indo ao encontro das crianças, dos adolescentes, ver, sentir essa interação deles com o promotor de justiça. Então, para mim, foi, de fato, uma experiência muito significativa, foi muito, muito legal.
Olha, eu vou já puxar a doutora Raiz aqui, Silvia, porque ela tem essa experiência de ir muito às escolas lá em Urubici, né? A doutora Raiz, até não falei da doutora Camila. A doutora Camila, a gente tem aqui várias gerações, tá? Várias gerações aqui do MP, o doutor Onofre, a doutora Camila, que assumiu o cargo há pouco tempo, né? Mas foi estagiária de Direito. Olha só que bacana a sua história, né? Desde 2012, lá em Brusque, assumiu agora em 2014 como assistente de promotoria e 2023 como promotora de justiça. 2024 também posse. 2024 isso, posse. Uhum. E a doutora Raiz, ela ingressou em 2020, já atuou em Campo Belo do Sul, em Urubici, e ela conversava com a gente que ela já é assim, né, habituê aqui nos nossos programas da comunicação social do Ministério Público, justamente por esse contato que ela tem com a comunidade. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso, de estar próximo e principalmente de estar próximo aos jovens. Sim, Marcela, é muito curioso, assim, porque são 4 anos de Ministério Público, ainda é muito pouco, mas eu passei pelo litoral, eu iniciei como promotora substituta em Laguna durante a pandemia, então o contato social era quase nenhum, né? E aos poucos isso foi retomado, e já como titular em Campo Belo do Sul, na região serrana, depois em Urubici também, a importância de ter noção, ver e sentir os problemas sociais de cada região, que muda muito. Nosso estado é muito extenso, com regiões muito diversas, e a comunicação muda. A forma de os adolescentes se comunicarem, de enxergarem o mundo também muda. E o promotor de justiça, como esse agente constitucional de transformação, de aproximação, ele tem que mudar também. E o desafio é nosso, porque hoje nós vivemos tempos em que criminosos são idolatrados, que as informações falsas se divulgam com muita intensidade e velocidade nas redes sociais, e que o conteúdo consumido pelo nosso público escolar é um conteúdo muitas vezes sem credibilidade e de uma velocidade muito rápida. E é difícil para o promotor de justiça acompanhar. Então, em Campo Belo do Sul, entre 2022 e 2023, com o projeto Mapa da Violência Sexual, que teve como premiação o segundo lugar o ano passado no Prêmio José Daura, eu pude ir em diversas escolas, em Cerro Negro, Campo Belo do Sul e Capão Alto. Já depois, na comarca de Urubici, com um novo projeto que chamava Construindo Minha Voz, também para falar do tema da violência contra a criança e adolescente, mais propriamente a violência sexual, também fui em escolas em Rio Rufino e em Urubici. Então, dessa experiência, o mais importante é que, apesar das dificuldades, do volume de trabalho que cada vez mais se intensifica, se amplia para o promotor de justiça, nós não podemos nos afastar da comunidade. Eu sou uma defensora, assim como o doutor Onofre, guardados as nossas gerações, o doutor é uma grande inspiração, de frisar sempre essa importância para os colegas novos que entraram depois de mim, todos que eu tenho contato, porque é muito bom, depois de você frequentar uma sala de aula, frequentar um auditório cheio de crianças e adolescentes com páginas em branco, de valores morais, valores em comunidade, de poder passar para eles muitas coisas que nós, muitas vezes, já de anos de gabinete, presumimos que eles saibam, ou que se interessem, e que cabe a nós proporcionar essa inspiração. Uma das coisas que mais me tocou nessas experiências mesmo de palestras, de sala de aula, foi eu vi que depois de ver minha presença ali, informal, conversando de uma forma muito tranquila, sem um juridiquês, né, como a gente fala, que eles tinham perdido o medo de um promotor, ou que eles passaram a saber o que faz um promotor, ou mesmo que quiseram tirar uma foto, ou, né, saber mais sobre o Ministério Público. Plantar essa semente do Cultivando Atitudes é isso, é falar sobre ser honesto, ser justo, ser bom, sobre fazer o bem, preservar o meio ambiente, preservar recursos públicos, batalhar por direitos como saúde, educação, combater a violência, plantar realmente essas noções, esses valores iniciais para combater o mal, porque o mal existe, o mal ele está aí e com uma velocidade de trabalho muitas vezes maior que a nossa. Se não nos unirmos nessa troca de ideias, nessa troca de experiências e pensando e reformulando projetos, nós não conseguiremos abraçar realmente a população infanto-juvenil para protegê-los e para dar autonomia para eles.
E nesse sentido, né, doutor Onofre, agora eu vou voltar a falar com o senhor um pouquinho. A ideia é que eles possam, essa nova geração, exercer a cidadania, né? E por isso o programa foi reformulado. Se o senhor pudesse explicar um pouquinho por que ele foi reformulado, em que sentido, o que ele traz de novo esse ano? Bem, o Cultivando Atitudes, ele é um programa do grupo de valorização à ética e à cidadania do Ministério Público. Esse grupo iniciou em 2018, atingiu 24 mil crianças, 49 escolas, e foi frontalmente atingido pela pandemia. E depois da pandemia, convite da Subprocuradoria Institucional, Dr. Paulo Locatelli, ele me convidou para reassumir o programa e para a gente tentar reativá-lo. E para reativá-lo, nós precisaríamos implementar esse programa, Cultivando Atitudes, de volta, porque foi um programa, ao seu tempo, de muito sucesso. Muito sucesso. Enfim, eu obtive auxílio do CEAF, do nosso Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, para que eu precisava botar de mão de obra de promotores que se dispusessem a ir para as escolas. Nem todos tinham a mesma, ou têm a mesma disposição de uma Camila, de uma Raíssa, de um Samuel, de um promotor que tem perfil. Então, o CEAF me ajudou muito e nós, dentro do curso de vitaliciamento que os novos promotores passam, de aperfeiçoamento, eles têm, uma das suas atividades justamente uma das suas obrigações, são atividades externas. E eu tive a felicidade de ter o contato com a 43ª turma do Ministério Público, onde fui maravilhosamente bem recebido e lancei para eles o desafio de conhecer esse programa e de levar esse programa adiante, junto comigo. E eles prontamente abraçaram a ideia. Eu estou falando aqui de 30. São 30 novos promotores, além daqueles que já estavam com a causa abraçada, a doutora Raíssa, o doutor Samuel de Criciúma. Enfim, essa gente abraçou o programa. E agora nós já estamos em pleno vapor, em plena atividade, sucesso quase que absoluto, novamente, voltando aos parâmetros de 2018. E o programa nada mais é do que levar cidadania, levar ética, levar decência para as escolas. E o Plantando Atitudes é um programa em que você aborda, através de uma linguagem simples, didática, direta, uma comunicação com essas crianças. Com certeza. Olha só, a doutora Camila Tognon, ela teve recentemente, como o doutor Onofre acabou de citar, numa escola. E antes da gente começar a conversar aqui, ela estava falando que ela recebe um material, né? Esse material vem daqui, há toda uma orientação para que os promotores vão às escolas. E tinha uma orientação para a senhora falar a fila do cinema. E aí a doutora chegou lá no município e descobriu que naquele município não tem cinema. E o que a doutora fez? Então, nós recebemos, né, um material, como a Marcela aqui estava mencionando, e daí citam no material ali nos slides, tem exemplos, né, de atitudes que nós tomamos durante o dia, né, e o que então podemos fazer. Dentre elas estava, quando você vai à fila do cinema e alguém fura a fila, o que você faz? Quando eu vi aquilo, eu pensei, opa, calma, vamos lá, na cidade onde eu estava fazendo ali a palestra, não tem cinema. Eu pensei,
vou trazer um exemplo daquilo que eles veem ou eles fazem todos os dias. Então, eu mudei esse exemplo, eu coloquei, então, quando você está no colégio e você, na fila da merenda, e você vê alguém furando a sua fila. E o que me chamou a atenção, quando eu falei esse exemplo, todo mundo começou a rir. Por quê? Porque certamente era o que eles costumavam fazer, de furar a fila, chamar o amiguinho. Então, essa interação com eles foi, como eu estava falando antes, foi muito legal. E um ponto aqui até que a doutora Raiz e o doutor Onofre estavam falando de mostrar o Ministério Público, de trazer também esse conhecimento para os alunos, também foi uma questão que me chamou a atenção durante essa palestra ali com eles, porque no início da palestra eu perguntei para eles: quem aqui conhece ou já ouviu falar do Ministério Público? E me chamou a atenção que poucos alunos tinham ouvido falar do Ministério Público. Na turma da manhã, mais alunos já tinham conhecimento, mas a turma da tarde, eu não contei 10 crianças e tinha umas 100 crianças ali no auditório. Então, isso foi um ponto que me chamou muita atenção, porque é uma oportunidade que nós, como promotores, temos de fato sair da promotoria e mostrar para esses alunos o Ministério Público, mostrar um pouco a nossa função, né? Porque essas crianças, esses adolescentes, eles são o nosso futuro. Então, se nós mostrarmos, além da nossa instituição, também mostrarmos essas atitudes, essas pequenas atitudes que, se tomadas todo dia, de pouquinho a pouquinho, nós podemos sim mudar a nossa escola, a nossa sala de aula, o nosso bairro, a nossa família. Foi o que eu falei para eles. Às vezes, eles saindo daqui, passando para o irmãozinho, passando para o pai, para a mãe, para o tio, aos poucos, nós de fato estamos transformando algumas realidades, sendo um pouco, né, de agentes de transformação e fazendo com que eles, de certo modo, também, de pequenas atitudes no dia a dia, consigam transformar, de fato, uma sociedade muito melhor. Quais foram as dúvidas que eles tiveram? Quais foram os temas que tu levaste para eles? Quais foram as principais perguntas? Eles, perguntas propriamente, assim, eles não me fizeram muitas. Mas, quando eu trouxe exemplos de atitudes que nós tomamos durante o dia, teve muita interação. Que tipo de exemplos tu levou para eles? Por exemplo, esse da merenda, eu citei exemplos de se eles já tinham ouvido falar ou já tomaram conhecimento de maus tratos aos animais. Nesse ponto de maus tratos aos animais, até é interessante comentar que teve muita interação. Acho que foi o momento que eles mais interagiram e eles demonstraram uma revolta muito grande, assim, com as pessoas que praticam maus tratos e trouxeram exemplos que eles já viram no bairro, na comunidade, de que o cachorro do vizinho já foi apedrejado, que eles já viram um outro gatinho, algum outro animal, assim, sofrer maus tratos. E, por exemplo, eu também citei quando eles estão ali, então, na fila da merenda, se eles se eles estão fazendo compras, se eles recebem um valor a mais, se eles costumam devolver. Então, eles foram me trazendo respostas até bem afirmativas, bem positivas, na verdade, no sentido de que sim, que o correto é devolver o troco, o correto não é furar a fila. Outro ponto que nós comentamos foi da questão do bullying. E no colégio, né, eu até citei, quando chega um novo coleguinha na escola e todo mundo tá rindo, tá falando dele, o que você faz? E muitos alunos vieram me falar que eles vão conversar com esse aluno, que eles não ficam rindo e debochando ali do novo aluno, que eles vão lá, que eles vão conversar. Eu lembro que um dos alunos até me disse que ele ia procurar incluir o aluno ali na turma. Então, assim, foi de fato uma experiência bem legal e me surpreendeu essas respostas positivas vindo deles, assim. Foi muito, muito bacana, assim, essa... Qual o reflexo em ti? Tu saiu dessa experiência de que forma? Então, até estávamos comentando aqui antes, né? Para mim foi um dia, assim, que foi bem marcante, foi de fato um dia bem significativo ali no início, né, da minha carreira, porque além de nós termos essa interação, foi muito gratificante de uma forma não só profissional, como pessoal para mim, por eu ter esse contato, né, com essa geração nova, poder ver assim que eles
tem um poder muito grande de transformar essa nova sociedade, transformar essa realidade, e para mim foi muito satisfatório no sentido de estar ali com eles, de poder ter essa troca, de ouvir essas histórias que eles me trouxeram, por exemplo, eles contando essas histórias que o cachorro do vizinho já sofreu maus tratos, e foi legal, assim, essa troca de experiência, ter essa experiência desses alunos, desses jovens, foi para mim foi muito gratificante de uma forma pessoal mesmo, Marcela, não só profissional. Eu prometo que é a última. Pode e a ir. questão da linguagem, né? Porque assim, somos, né, operadores do direito, uma linguagem jurídica. Como é que tu te preparou para falar? Porque eles têm quase um dialeto diferente, né? Sim, exatamente. E eu, de fato, eu pensei nisso. Eu fiz a palestra na segunda-feira, então eu me preparei durante o final de semana, arrumei os slides, arrumei o material. E no final de semana eu pensei, meu Deus, eu vou ter que falar com eles de uma forma que eles me entendam, porque muitas vezes a gente fala, é o costume, né, em audiências, júri, e propriamente nos processos, então a gente tem uma forma mais jurídica de linguagem, e eu tentei, durante a palestra, durante toda a minha preparação do próprio material, trazer uma linguagem que eles conseguissem compreender o que eu estava passando. E isso, inclusive, eu pensei quando eu fui falar do Ministério Público. Porque muitas vezes a gente fala, é normal, né, nós estarmos falando com pessoas, mas o que é o Ministério Público? E então eu tentei trazer, né, para os alunos de uma forma, assim, uma linguagem simples, para que eles entendessem, para que eles chegassem em casa e conseguissem contar para as pessoas, para o pai, para a mãe, para o vizinho, para o irmão, o que eles tinham ouvido. Porque não adianta eu também trazer uma linguagem muito difícil para falar com alunos do 6º, do 7º ano, que, querendo ou não, eles acabam se dispersando, então não ia ter muito resultado prático. Então, por isso eu fiz, de fato, essa preparação nesse sentido, de trazer uma linguagem com que eles fossem entender, né? Com que eles entendessem o que eu estava falando. Bom, você está acompanhando o podcast Momento MP. Aqui a gente traz os assuntos que têm a ver com a sua vida e que são muitas vezes ações, programas, projetos desenvolvidos pelo Ministério Público de Santa Catarina. E o doutor Onofre, que a gente falou, tem vasta experiência. Depois eu queria até que o senhor falasse quais os municípios que o senhor já atuou, que eu sei que são muitos. O senhor está aí com... Quem está só ouvindo a gente, porque aqui também é rádio, não vai ver, mas quem está assistindo pelo YouTube, né, pelas redes sociais, vai ver, então, que o doutor Onofre está com o kit do Cultivando Atitudes. Esse kit ele é entregue aos promotores para que seja repassado às escolas, é isso? Isso, Marcela. Quem nos ouve deve estar pensando, mas esse coordenador chama os promotores novos, dá a missão e bota eles a campo. A gente não é tão carrasco assim, não. Nós temos o programa, nós temos um material. Esse material consiste numa mochila. Essa mochila contém em seu interior uma cartilha do Conhecendo o Ministério Público, explicando o que é o Ministério Público, a missão, valores e toda a parte institucional do Ministério Público, Conhecendo o Ministério Público. Também tem uma cartilha de apresentação, um folder de apresentação do programa Cultivando Atitudes. Material lúdico, material de apoio, em que é apresentado em sala de aulas um marca-texto e a cereja do bolo, que é um estojo com vários lápis, e cada lápis tem uma mensagem, e cada cor representa uma mensagem. E esse lápis, ele é feito de material reciclado, e ao final do uso dele, na ponta, ele contém uma semente, que o aluno pode plantar. Dessa semente vai nascer uma árvore. Então, o programa é baseado no Cultivando Atitudes. Assim como você planta a semente para nascer uma árvore, você também cultiva, planta a semente de um bom comportamento, da ética, do respeito a valores,
do respeito às leis, às ideias, ao outro, Sim. a civilidade, a cidadania, e tudo através de um exemplo simples, marcante, e que os colegas promotores, eu vendo, escutando a doutora Camila falar, a empolgação dela, eu estou com um sentimento de frustração de não poder ter estado lá junto, porque a sensação pro promotor de justiça, quando retorna à sua clausura do gabinete, né, doutora Raíssa, ele volta renovado, as baterias recarregadas, principalmente naquele sentimento de que ainda temos esperança. Doutor, desculpa, Silvia, pode falar. não, é que eu vou complementar. Cada lápis tem uma fruta ou uma verdura. Aí eu anotei aqui, ó. O vermelho é o tomate, a semente na ponta. O verde, alface. O lilás, rúcula. O azul é rúcula. E o lilás, acho que é goiaba amarela. E o rosa é goiaba vermelha. Era só para complementar a sua fala, que esse kit, ele dá frutos, literalmente. Antigamente tinha uma que era rabanete. Rabanete. Gente, que em sã consciência vai conseguir fazer uma criança plantar um pé de rabanete? Aí, Não cativa, né? A gente já começa no teu ponto. Você imagina, uma criança vai plantar, que fruta que é essa aqui? É um rabanete, eu não gosto de rabanete. Como é que se come isso? Como é que se come isso? Enfim, respondendo a Marcela inicialmente, eu iniciei em Chapecó como substituto, aí percorri todo o oeste do estado, porque havia, na época, uma carência muito grande de promotores. O substituto da circunscrição era sempre sacrificado. Era designado um dia para São Carlos, outro dia para Palmitos. São 50 quilômetros à esquerda e 50 quilômetros à direita. E depois a Xanxerê, onde eu conheci o pai da doutora Camila, que era escrivão lá na comarca, em Maruí. Fui promovido a Dionísio Cerqueira. Enfim, e depois Lages, onde eu fiquei muitos anos, e a minha comarca do coração. Ai. E depois a Florianópolis, que é o destino final de quase todos, a minha família já estava aqui. Enfim, e aí a procuradoria onde eu me encontro até hoje. Uma carreira brilhante. Doutor Onofre, o senhor nos honra de estar aqui com a gente, né, mais uma vez, compartilhando a sua experiência. Eu tenho certeza que as doutoras também corroboram. Eu queria falar com a doutora Raíssa sobre uma questão aqui. A gente falou de lápis, a gente falou de plantar, né, e em muitos municípios aqui do nosso estado a gente teve catástrofes mesmo, ambientais recentes. E a gente chegar com Cultivando Atitudes falando que o ambiental está próximo deles, muito mais do que às vezes eles possam imaginar, o que nós podemos imaginar, né? A gente às vezes pensa, alguma coisa está acontecendo lá no Oriente, tem reflexo aqui, que está na Amazônia, tem reflexo aqui. Então, você levar isso para a criança e juntar com a conscientização de cidadania, eu acho que não deixa de ser um prazer, como o doutor Onofre falou, doutora Raíssa. Com certeza, Marcela, até porque o nosso estado, infelizmente, sofre a cada ano com as alterações climáticas, com enchentes, e o importante nessas palestras é como trazer essa questão da preservação do meio ambiente para uma realidade próxima deles. Em Urubici, onde eu estava, é uma cidade de intensa preservação e que demanda um trabalho muito intensivo do Ministério Público, porque é um chamariz turístico. As pessoas sofrem, em outro lado, com as enchentes que tivemos em maio do ano passado, em outubro do ano passado. Urubici chegou a ficar 24 horas isolada por conta da enchente no rio, também deslizamento entre o trajeto São Joaquim. Então, quando eu fui falar com as crianças, por outras oportunidades, sempre levava essa noção para eles, de que o lixo tem que ser jogado no lugar próprio para ter a destinação correta. O que o promotor pode fazer sobre isso, de cobrar políticas públicas de saneamento básico,
Estamos falando ainda de municípios no estado de que não tem a coleta seletiva, a destinação de resíduos sólidos implementada. Eles não têm ainda saneamento básico nas casas. Então, nós tratamos com crianças e adolescentes que chegam à escola, muitas vezes, sem água encanada, sem energia elétrica regulamentada. E não é só fazer esse discurso realmente de que precisa se preservar o meio ambiente, que o ar está cada vez mais poluído, né? Infelizmente, nós vemos as queimadas, o resultado disso nos afetando também em Santa Catarina. E o que eles podem fazer para auxiliar a essa melhora, porque o meio ambiente nós pegamos emprestado no futuro. É um meio ambiente que é dos nossos filhos, será dos nossos netos, e nos cabe melhorar ou pelo menos não prejudicá-lo em grande quantidade, né? Doutora, eu tenho Trazer para uma eles essa dúvida. noção. Como? A dúvida é assim, qual é a reação dessas crianças para esse discurso ambiental? É sempre controverso. É assimilado, É eles controverso. aceitam, eles entendem? Qual é a resposta que a senhora sente? É controverso. Então, acho que como a doutora Camila deve ter percebido, quando nós vamos às escolas, não há uma troca sempre de imediato. Eles são muito mais observadores do nosso discurso, o que nós falamos, como nós falamos, porque a depender da idade, já nos olham com aquele olhar na defensiva, reativo, e nos contestam. Então, é levar uma informação que eles possam assimilar. Então, eles entendem, sim, que todos nós sofremos com as enchentes, os desastres naturais, os desastres causados pelo ser humano também, a atuação humana tem nos prejudicado em níveis nunca antes vistos, mas também eles se pegam refletindo sobre o que eles têm feito que também tem causado essa poluição. Eles como poluidores. Ou o que falta, o que precisa ser cobrado do seu governo local para melhoria na cidade. Então, a palestra ela serve como uma reflexão muito grande. Muitas vezes, em um discurso simples, eles não se veem como os causadores também da degradação ambiental. E levar essa reflexão até um momento assim, de maior polêmica, de maior tristeza ali, serve para fazê-los enxergar como é determinante o nosso papel nas pequenas atitudes. E a importância, então, de se falar de um meio ambiente que precisa ser preservado para as futuras gerações, como conciliar o meio ambiente com o desenvolvimento, qual que é o papel do aluno sobre isso, jogar papel no chão, desperdiçar materiais, como que eles devem contribuir com essa poluição. E muitas vezes o desafio é eles levarem essas noções para casa, porque o Cultivando Atitudes, ele trabalha tanto as noções e os valores de ética e de cidadania individualmente, mas também no contexto familiar, na sua relação de amizade, na sua relação escolar. São valores e princípios que nos chamam a atenção mesmo quando ninguém está vendo. E é o que eu sempre tento falar com eles, o que é certo mesmo quando ninguém está te vendo. Eu queria agora perguntar para a doutora Camila, né, que teve essa experiência na escola, qual é a importância dessa nova geração entender o Ministério Público, né? Porque a gente tem, o Ministério Público, ele tem uma gama, né, de atuação, né? Ele defende a saúde, os direitos coletivos, individuais, indisponíveis, o que significa tudo isso e qual é a importância de explicar isso para os pequenos? Então, eu acho que a importância, além de mostrar, né, o que é o Ministério Público, a importância deles saberem, caso precisarem, algum dia saberem onde ir, onde buscar, por exemplo, um auxílio à saúde, um auxílio à educação, e também fazer com que a nossa instituição ela seja conhecida, cada vez mais conhecida pela nossa atuação nesses direitos, em especiais ali nos direitos individuais indisponíveis, na defesa da vida, na defesa da saúde, da educação, dos direitos humanos, do meio ambiente, proteção do patrimônio público, enfim, toda a nossa atuação, fazer com que as crianças saibam que há um órgão
protegendo esses direitos de proteção e também para que eles possam, né, buscar esse auxílio. Essa, inclusive, foi também uma fala minha ali durante a palestra, salvo engano, no final da palestra eu ainda mencionei. Caso algum dia vocês precisem do Ministério Público, o Ministério Público, por exemplo, aqui em Bom Retiro, ele tem uma promotoria única. Eu expliquei que em cidades maiores há vários ramos, várias promotorias, cada uma atuando em um lado, né, em uma atuação. Expliquei que lá em Bom Retiro, então, há de fato uma promotoria única, eles podem ir lá, podem fazer denúncias, podem, enfim, né, mencionei que pode ser feita pela internet. Para mim foi importante, assim, no sentido de eles conhecerem a nossa atuação e o que o Ministério Público defende, o que ele busca defender perante ali na defesa, né, de toda a sociedade. Até porque quando a gente fala de meio ambiente, o meio ambiente é de todos nós. E quem é que defende o meio ambiente, né? Exatamente. Né? Tem muitas pessoas que pensam, mas justamente, é de todo mundo, mas quem defende? Isso. Silvia, até complementando, desculpa aí o parêntese, mas se formos pensar, é um dos únicos interesses e direitos que nós tutelamos e que não tem voz para pedir. Os animais, quem fala pelos animais, quem fala pela natureza, porque pela vítima tem a familiar da vítima, pelo consumidor, sempre vai ter o consumidor lesado que vai procurar, enfim, entre outros exemplos diversos. Agora, o meio ambiente é aquele último que só aparece no momento dos desastres naturais, como a Marcela mencionou. Na hora que chega o declínio mesmo do seu direito, quando seu direito é diminuído, quando você sente isso na pele, com o cachorro do vizinho, que a doutora Camila deu o exemplo das crianças sensibilizarem, é que se voltam os olhos. Do contrário, é um dos direitos menos discutidos e menos informados às crianças e às adolescentes. Olha, a gente está chegando aqui aos momentos finais do nosso podcast, falando do Cultivando Atitudes. E, assim, a gente trabalha ali na comunicação social, claro, com as redes sociais, e muitos dos comentários que chegam depois que a gente posta, por exemplo, um vídeo tão bonito como foi da doutora Camila, dando a sua palestra do Cultivando, como eu consigo uma palestra como essa aqui na minha cidade? Como é que consegue, doutora Onofre? Bem, deixa eu só complementar a frase que eu uso. As palavras ensinam, os exemplos arrastam. E você ensinar para uma criança o que é um direito difuso e coletivo, um grande passo. Muitos adultos não sabem o que significa o direito coletivo, um direito difuso. Bem, as escolas interessadas, nós temos um setor, que é o nosso setor pedagógico, vinculado à professora Lúcia, junto ao CEAF, que faz a intermediação entre a escola e a promotoria de justiça em cada localidade. É o Centro de Estudos e Extensão, junto ao CEAF, que faz esse contato vinculado à rede de educação. Eu ia até perguntar para o doutor Onofre, para que os nossos ouvintes não fiquem assim, meu Deus, o que é difuso e coletivo? Rapidamente, o senhor poderia explicar para nós o que é um direito difuso e um direito coletivo, por favor? Difuso e coletivo é um direito de todos. Um exemplo. O meio ambiente. A doutora Raíssa deu na tampa. Não é à toa que é uma promotora destacada e assimilou muito bem ela assimila essa nossa atividade. O meio ambiente não tem voz. O coletivo não tem voz. Então, todo aquele direito que envolve o coletivo, ele é um direito difuso e coletivo. Merece a nossa proteção. A grosso modo, basicamente, eu acho que a resposta é essa. Ótimo, obrigada. Bom, a gente vai encerrando aqui. Eu queria só uma palavrinha final, tanto da doutora Camila como da doutora Raíssa, e de incentivar, não é isso? As diversas comarcas, os colegas promotores, enfim, todos a participarem desse projeto tão bonito que é o Cultivando.
Eu acho que essa experiência, né, como eu já mencionei, então é muito gratificante, tanto profissional quanto pessoal, e é legal todos os promotores terem, pelo menos uma vez, ter essa experiência de sair da promotoria, de sair do seu gabinete, né, do seu mundinho ali da promotoria e ver a realidade da sua cidade, da cidade que você está trabalhando, daquele local, daquela comunidade. Eu acho que isso tem que ser feito por todos os promotores de justiça. Eu acho que, de fato, é uma experiência muito bacana e é algo que marca a nossa carreira. Eu acho que é algo, então, que todo mundo precisa fazer pelo menos uma vez para ter essa interação, em especial aqui com crianças, com adolescentes, que nós aprendemos tanto ou até mais do que eles nessa troca de experiência. E, doutora Raíza, né, se a gente pudesse também deixar algumas palavras para a gente nesse momento. Sim, ouvir a Camila falando é muito gostoso de ver o ânimo de quem está iniciando agora. Então, fica meu parabéns para o CEAP com o Dr. Onofre, que conseguiram articular essa ideia de juntar os colegas jovens que entraram agora, né, para nos unirmos nessa força de iniciar o projeto. Eu vi que já foram feitas palestras em Palhoça, em Erval do Oeste, Bom Retiro, Lages, Içara, Penha, certamente muitas outras já agendadas. E eu queria também falar justamente com os colegas que já estão há muito mais tempo na carreira. É desafiador, custa tempo, muitas vezes é mais fácil fazer diversos processos inúmeros, participar de diversas audiências, do que se deslocar a cidades que guardam distâncias entre si na comarca. Isso gera um dispêndio de tempo, de recursos, mas temos que pensar que se estamos aqui para defender a sociedade, é porque a sociedade também já nos amparou em diversos momentos, em diversas PECs que vieram para tentar cercear os nossos poderes de atuação. E temos que lembrar que é por eles que nós fomos criados, é para eles que nós atuamos. Então, é com esses jovens que nós temos que fazer o caminho do bem ser trilhado, o caminho da transformação, o caminho da proteção do coletivo, do individual, resgatar valores que são tão caros, a proteção da vida, a proteção dos recursos públicos, os recursos ambientais, não praticar a violência, ser um agente, uma voz ativa contra a violência. Lembrar que muitos déficits de políticas públicas são conhecidos no Estado quando a gente vai no centro da comunidade. E são nessas escolas onde muitas vezes a criança só vai ter aquela única refeição de merenda no dia da escola, é que nós vamos ter que levar assuntos que ela não vai ter em casa. Vamos levar e descobrir muitas vezes problemas em um contato rápido com professores, com funcionários da escola, com os alunos. Então, nessa importância de respirar a comunidade, sentir e ver os problemas, é que essa atividade de ida do promotor para fora do gabinete se faz tão necessária, apesar do volume do dia a dia, apesar das estatísticas e das regras que nós temos que cumprir. Mas lembrar aos colegas de que ter esse frio na barriga, levar esses desafios, nos renova ano após ano e que faz tanta diferença para aqueles que nós podemos alcançar com a nossa voz. Olha, eu tenho certeza que eu e a Silvia, a gente já foi igual às crianças do Cultivando. A gente já aprendeu bastante hoje aqui nesse programa. O doutor Onofre é a nossa inspiração de levar o Cultivando atitudes para todos os cantos do Estado. Pois é, então esse foi o Cultivando, esse foi o nosso programa, o nosso podcast Momento MP. A gente falou sobre o Cultivando Atitudes. A gente vai deixar aqui, doutor Onofre, na nossa tela, para quem está assistindo, o número e também o e-mail, né, para as escolas, para todo mundo que estiver interessado em saber um pouquinho mais sobre o Cultivando, ou até mesmo para pedir, né, para solicitar que vá à sua escola. A gente agradece, então, muitíssimo mais uma vez o Procurador de Justiça Onofre Agostini, que é o coordenador do GEVEC, a promotora de Justiça da Comarca de Lages, Camila da Silva Tognon, e também de forma remota, mais uma vez, a doutora Raíza Alves Rezende, que esteve conosco, e, claro, a minha colega Silvia. Obrigada, Silvia, mais uma vez. Até a próxima. Até a próxima. Esse foi o Momento MP, o podcast do Ministério Público de Santa Catarina. A gente se vê daqui a pouquinho com um novo e bem interessante assunto do Ministério Público perto de você. Até lá.